Salve, salve galera! Nesse vídeo eu vou falar quais são os indicadores importantes na hora que você vai operar o dólar e o que são cada um desses indicadores e como eles impactam diretamente quando você estiver negociando o dólar. Então, vamos para a tela que eu vou mostrar aqui quais são os indicadores e a gente vai bater um papo aqui sobre eles. Então vamos lá, galera. Importante, antes da gente falar dos indicadores em si, a gente tem que entender que existem diversos indicadores, alguns serão mais relevantes do que outros, e é importante também a gente entender algumas questões em relação aos indicadores econômicos que eu estou falando, e não só indicadores econômicos aqui do Brasil, mas também indicadores dos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente está operando a moeda americana, o dólar, e além disso também, né, o nosso real ele acaba sendo impactado por notícias internas. Então a gente não só vai olhar os indicadores aqui do Brasil, como também nós iremos acompanhar indicadores lá dos Estados Unidos, que são também importantes. Alguns indicadores da Europa, mas os principais são os indicadores dos Estados Unidos. Quais indicadores que são relevantes na hora que você vai estar operando? Não são todos os indicadores que você vai acompanhar, que você vai olhar, mas alguns são extremamente relevantes e você tem que acompanhar de perto. Por quê? São esses indicadores que vão realmente fazer a movimentação do preço, que é a tal famosa volatilidade, que é isso que a gente precisa para justamente aí aproveitar as oportunidades e especular em cima da moeda americana. Existe um consenso no mercado, ou seja, é uma fala específica de uma pessoa, ou existe realmente um consenso ali, ou é uma fala lá de um Fed Boy, né, que é um membro do Fed, que seria aqui o nosso Banco Central. Então é importante entender se é um fato isolado ou se existe realmente ali um consenso do mercado. Esses indicadores, de tempos em tempos, acabam que eles sofrem alguma revisão, por um erro ou por um ajuste, enfim. Então é importante entender se essa revisão ela gera algum impacto ou não, porque às vezes aquilo ali, né, aquela revisão, ela não vai trazer nenhuma diferença para o dia a dia na hora que você estiver operando. E a outra coisa é também o grau de confiabilidade que você vai ter na informação que você está recebendo e que você está lendo ali na matéria. Então é importante você realmente, né, entender, né, qual é o grau de confiabilidade dessa informação. Então, vou falar aqui dos indicadores e depois eu vou mostrar onde que você consegue visualizar o resultado desses indicadores. Vou estar mostrando um site que ele é gratuito e você vai conseguir acompanhar todos esses indicadores aí. Eu vou falar aqui primeiro do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, é quanto um país ele produz. Não é a riqueza daquele país. Muitas pessoas confundem a riqueza com o PIB, tá? Isso é completamente diferente. O PIB é o quanto um país ele produz. Por exemplo, se um país ele tem R$100 de trigo e mais R$200 de algum outro material, insumo para a fabricação do pão, e é vendido R$300 de pão, o que é considerado para o PIB são os R$300 do pão. Por quê? Porque foi produzido com base nas matérias-primas. E as matérias-primas já estão dentro do pão. Então, o PIB, na verdade, ele é o quanto um país ele gera de riqueza, o quanto ele produz. Tá? Então, ele é um dado extremamente relevante para mostrar se um país ele está crescendo ou não. Quanto maior for o PIB a cada trimestre, a cada ano, em relação, né, aos períodos anteriores, isso mostra o quanto que um país está crescendo né, na sua economia. E aí sim vai gerando riqueza para o país e para a população, né, que mora nesse país também. Porque produzindo mais pessoas trabalhando e por aí vai. Bem, outro dado também extremamente importante, esse é um dado americano, que é o payroll, ou também conhecido como non-farm payroll. Esse é um indicador para mostrar o grau de empregabilidade nos Estados Unidos. E aí ele exclui o setor agrícola, tá? Ele não tem o setor agrícola, ele tira o setor primário. Então ele mostra quantas pessoas estão de fato trabalhando nos Estados Unidos.
E também, junto com esse indicador, ele traz o quanto que assim, as pessoas estão gastando, de certa forma, né? O gasto dessas pessoas. Então, é um indicador extremamente importante, muito importante para o dólar. Tá? Eu vou mostrar um exemplo até agora aqui para vocês, que é o seguinte. Por exemplo, aqui foi o dia 6 de janeiro. Importante, o payroll ele é divulgado uma vez por mês e é um indicador que é sempre na primeira sexta-feira do mês. Então, a primeira sexta-feira do ano de 2023, agora em janeiro, foi no dia 6 de janeiro. Tá? E ele é divulgado às 10h30 da manhã. Olha o que aconteceu com o dólar exatamente às 10h30. Foi quando ele foi divulgado ali o payroll. O dólar teve uma queda de quase 50 pontos. Então é um indicador extremamente importante e que realmente faz movimentar muito o preço do dólar. É um indicador que é extremamente aguardado pelas pessoas que operam o dólar porque realmente ele dá grandes oportunidades. Mas é importante você estar seguro do que você está fazendo, não fique tentando adivinhar para onde que o preço do dólar vai, porque muitas pessoas acabam quebrando as suas contas, perdendo realmente todo o seu dinheiro ali que você tem depositado na corretora, porque querem adivinhar para onde que o preço do dólar vai caminhar. Então, fiquem atentos em relação a isso. Bem, um outro indicador extremamente importante é a taxa de desemprego. A taxa de desemprego, ela mede a quantidade de pessoas, né, o percentual de pessoas que estão desempregadas, mas que por sua vez estão procurando emprego ativamente. Se lá nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil também nós temos, né, a taxa, né, também de desemprego, que também ela é extremamente importante. Isso mostra, né, o quanto que pode sinalizar o quanto uma economia ela está aquecida e vai estar realmente, né, contratando pessoas ou não. Quanto mais pessoas são contratadas, isso mostra que assim, né, a economia está crescendo porque, né, estão mais sendo pessoas contratadas. E caso, por exemplo, um dado importante que é muito bom também para operar o dólar é o seguinte: se a taxa de desemprego nos Estados Unidos, por exemplo, ela vem baixa, isso quer dizer que tem mais gente empregada, certo? Tem menos pessoas procurando porque, né, existem mais pessoas empregadas. Esse dado vindo baixo, a taxa de desemprego vindo baixa, isso é bom, o dólar tende a subir. Tá? Então ele tem aí, né, algumas relações, no caso, tanto a taxa de emprego quanto a desemprego são extremamente importantes aí para operar o dólar. Bem, a inflação. A inflação é um outro indicador, não só do Brasil, mas também dos Estados Unidos, que ela vai refletir o quanto, né, de forma bem simples, né, o quanto que os produtos estão ficando mais caros. E ficando mais caro, as pessoas acabam não consumindo tanto. E isso faz o quê? Um freio na economia. Então é um dado extremamente importante e é com base também na inflação, né, dos fatores que os governos, tanto o nosso brasileiro quanto o governo americano, avalia para ver se é o momento ou não de reduzir a taxa básica de juros ou aumentá-la. Então, se eles aumentam a taxa básica de juros, por exemplo, para conter a inflação, e a economia também não está boa, isso vai piorando mais ainda a economia. Então, é um jogo de xadrez realmente que os governos, né, precisam aí trabalhar para poder fazer os melhores movimentos, né, em relação à inflação, para não afetar, né, outros dados, outros indicadores, né, e outros dados aí da economia. O PPI ou PPI, ele é um indicador para o produtor. Tá? Então, assim, é o custo que ele vê lá na hora que ele vai produzir um determinado produto, ou até mesmo, né, um serviço, por exemplo, que ele vai prover, é o quanto ele está pagando para o fornecedor dele. Então, se começa a aumentar esse custo, né, o PPI ele aumenta, está aumentando o custo para o produtor. E aí ele vai acabar repassando isso para o consumidor final. Ao repassar isso para o consumidor final, ou seja, ele aumentando o preço para o consumidor final, o que vai acontecer? Isso impacta diretamente a inflação, vai aumentar a inflação. E aí, aumentando a inflação, né, a gente mexe em outros indicadores da economia também. Então, um indicador extremamente importante. Um outro indicador também utilizado é o CPI, que é o Consumer Price Index. Tá? É um índice de preço do consumidor. É um índice lá nos Estados Unidos que ele mostra, né, o custo para o consumidor.
né, é do lado do consumidor, né, olhando ali, né, com o olhar do consumidor, o quanto que isso é com base numa cesta de produtos, na verdade, né, que é composta o CPI, e ele diz, né, se essa cesta de produtos ela está ficando mais cara ou mais barata. Então é uma forma de entender se o cidadão americano ele está perdendo ou não o poder de compra, se ele está reduzindo ou não o consumo. Isso tudo vai influenciar em taxa básica de juros, vai influenciar no PIB. O PMI, ou Purchasing Manager Index, ele é um indicador também chamado de gerente de compras. Ele é um relatório que é feito com diversos compradores, né, de diversos setores, e ele analisa o quanto que, né, as empresas, né, esses compradores, no caso, eles estão realmente ali comprando ou não produtos, insumos, para produzir lá os seus produtos / serviços. Então ele é um indicador extremamente importante, ele acaba sendo utilizado ali como uma para você ter uma previsibilidade, eles têm uma ideia de mais ou menos como é que vai estar ali, por exemplo, a inflação, por exemplo, tá? Ele acaba sendo um indicador que ajuda, é um termômetro que vai indicar um pouco ali de como é que está uma possível ou não inflação ou PIB também, tá bom? Ele nos ajuda a dar essa visão. O livro bege, ele é um livro, é um relatório, na verdade, que é gerado pelo Fed, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, também chamado de Federal Reserve, que ele contempla algumas informações em relação aos setores e às diversas cidades lá dos Estados Unidos. Ele é feito, esse livro bege, ele é antes da reunião para decidir a taxa básica de juros lá nos Estados Unidos. Tá? Ele também é um relatório extremamente importante, onde os dirigentes do Fed, né, que é o Banco Central dos Estados Unidos, eles se reúnem e trazem informações, né, dão algumas pistas de como é que vai estar a questão aí da taxa básica de juros lá dos Estados Unidos e por aí vai. Aqui no Brasil, né, a decisão da taxa básica de juros, ela é realizada pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos tem o FONC, que seria, né, o Copom, né, bem semelhante ao nosso Copom aqui, e lá eles têm, no caso, o Fed, e nós temos aqui o Banco Central, são bem parecidos. E a taxa básica de juros é ela que vai nos sinalizar, né, nos ajuda também aí a controlar a inflação, ou até mesmo ajudar a economia quando ela está fraca, enfim. Então é um indicador também extremamente importante que incentiva o consumo. Bem, o FONC, como eu falei, né, é semelhante aí ao nosso Copom, ele traduzindo aí, né, o que vinha a ser Federal Open Market Committee, Comitê Federal de Mercado Aberto, nele que reunido, né, são reunidos dirigentes do Fed, do Banco Central Americano, e lá são definidas as taxas básicas de juros, e entre outras questões. Então, extremamente importante também, toda vez que tem a ata do FONC, é algo extremamente que o mercado dá aquela parada, e aí que quando sai a ata, o preço do dólar, ele acaba tomando aí realmente uma direção. Então, esses são os principais indicadores que eu acompanho, que o mercado acompanha também e que tem aí uma boa movimentação. Eu vou mostrar agora aonde que você consegue visualizar esses indicadores. Existe um site que é o investing.com, tem o site americano e o site brasileiro. Então, para você que não conhece o site ainda, bota Investing Brasil ou só colocar br.investing.com e você dá Enter, ele vai vir para essa página principal. Você vem aqui em notícias e vem aqui, ó, em calendário econômico, tá? O calendário econômico, ele vai te trazer as informações em relação ao dia que você está operando, como você também pode, por exemplo, ver amanhã, você pode ver os indicadores que serão divulgados essa semana. Então, no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente já vai ter o payroll na próxima sexta-feira, né? Então, se nós, por exemplo, olharmos aqui, isso vai ser dia 2 ou 3 vai ser dia 3, ó, dia 3 de fevereiro. Então ele vai mostrar aqui, ó, dia 3 de fevereiro,
Tá? A gente pode filtrar, aqui está trazendo dados da Alemanha, da Europa, da zona do euro, né? Da Inglaterra, mas você pode filtrar e colocar, por exemplo, só do Brasil e dos Estados Unidos. Você pode colocar só os de 3 estrelinhas, tirar o que de 1 estrelinha. Por quê? Os que tem 3 estrelinhas são mais relevantes. E o que tem 1 estrelinha só, ele não tem tanta relevância aquele indicador. Então você pode suprir, tirar aquele indicador, porque ele não vai fazer muita diferença no caso. Ó. Então aqui, por exemplo, ó, nós temos o PMI, como eu falei, ó, nós temos o IPP, tá? Que é o PPI no caso. Deixa eu ver aqui, ó, payroll, 10,5. Ó, média de horas trabalhadas. Então a gente consegue ter relatório de emprego, payroll, tá aqui. É esse aqui, ó, payroll não agrícola. Às 10h30, no dia 3 de fevereiro, vai ser divulgado o payroll. Então, através do investing.com, você consegue, você pode colocar alerta, enfim. E ele é gratuito. Caso você queira ter alguns recursos adicionais, aí sim você tem que realmente pagar ali uma taxa para que você tenha outras informações. Se você está gostando do vídeo, aproveita para se inscrever, não esquece de dar o like e compartilha, porque é importante que outras pessoas vejam. Isso é importante aqui para o crescimento do canal, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele coloque, né, esse vídeo para outras pessoas também. Beleza? Galera, algumas dicas finais para finalizarmos aqui o nosso vídeo. É importante vocês terem em mente esses indicadores. Eu não aconselho que vocês operem quando for divulgado algum indicador que é extremamente relevante, como por exemplo payroll, PIB, quando algum membro do Fed for falar, a ata do FONC. Esses indicadores, é importante que você não faça nada, você não opere, não tente adivinhar a direção do mercado. Espera o indicador divulgar o resultado, deixa o mercado se movimentar para que aí sim depois você possa se posicionar. Porque na maioria das vezes ele fica muito frenético, a volatilidade é muito grande e eu tenho certeza que você vai acabar perdendo aí realmente o seu dinheiro. Então não vale a pena esperar, aí depois que o mercado dá aquela acalmada, você se posiciona, que é o que eu faço e é assim que eu ensino para os meus alunos. Então fica a dica aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo.